Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quinta-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhada de Yudeu Youssef. Boa noite, Yudeu. Boa noite, Tandara, e no programa de hoje você confere um boletim sobre a vida de Marcelinho Machado. Você vai conferir também as notícias sobre os times brasileiros que entraram em campo na noite de ontem. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Os dois clubes goianos voltam a campo no final de semana e os treinamentos durante a semana seguem fortes. O Goiás vai até o estádio Bento Freitas enfrentar o Brasil de Pelotas e o objetivo é ficar coladinho no G4. O Esmeraldino vive boa fase e está a apenas um ponto da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. Amanhã o Verdão viaja para o confronto contra o clube de Pelotas. Na manhã de hoje, Ney Franco fez o último treino em Goiânia. Pois é, Yudeu, e o Goiás pode ter mudança tática para a última partida do primeiro turno do Brasileirão Série B. No treino de hoje, o comandante Esmeraldino fez o treino com 3 zagueiros, mas Ney Franco deixou bem claro que isso não significa que a equipe vai voltar de forma defensiva. Exatamente, Tandara. De acordo com o técnico do Verdão, jogar com 3 zagueiros aqui no Brasil é visto de uma forma muito errada, já que atuar com 3 zagueiros não quer dizer necessariamente jogar defensivamente. Além disso, Ney Franco ainda declarou que a variação tática é necessária em toda a equipe. E o Goiás vai em busca da 4ª vitória consecutiva jogando como visitante. É importante lembrar que a equipe conta com o vice-artilheiro do campeonato, Lucão. Pois é, Tandara, a briga pela artilharia do campeonato está acirrada. O centroavante do Verdão tem 8 gols e foi ultrapassado por Júnior Brandão na última terça-feira, que agora tem 9. Mas para Ney Franco, o ponto forte da equipe é não depender apenas de um jogador, mas sim jogar em equipe. No último duelo do Goiás contra o Oeste, a marcação em cima de Lucão foi fortíssima, e o que deixou o atleta anulado dentro de campo. Mas isso deu mais liberdade para outros jogadores. Giovani se movimentou muito e Renato Cajá se viu livre para colocar a bola para os fundos das redes. O jogo contra o Brasil de Pelotas vai ser um confronto de opostos. O time goiano está ali pertinho do G4, enquanto o Chavante está na zona de rebaixamento e quer sair desta situação. E a provável escalação do Goiás que entra em campo que o Goiás entre em campo com a seguinte equipe: Marcos no gol, David Duarte, Ed Carlos e Vitor Ramos na zaga. Esta é o que está falando. Esta é o que falamos, isso é o que falamos sobre o esquema de 3 zagueiros de Ney Franco. Os laterais são Alex Silva e Hernandes, que devem jogar mais avançados. No meio-campo, Gilberto, Giovani e Renato Cajá são os prováveis titulares. E mais à frente vão estar Michael e Lucão. A partida vai ser no sábado às 4h30 da tarde. O local do confronto é o estádio Bento Freitas. O jogo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão Série B. E o Atlético vai ter vários dias de treinamentos até o próximo confronto pela Série B. Enquanto isso, se prepara com o jogo treino e aproveita a boa fase do seu goleiro. Acompanhe mais detalhes no boletim de Matheus Alves. Muito boa noite, você ouvinte ligado na Rádio Universitária no Estação Esportiva. Eu sou Matheus Alves aqui mais uma vez no CT do Dragão, no setor Urias Magalhães, para falar sobre o Atlético, que joga apenas no dia 11 contra o Criciúma, o jogo fora de casa pela abertura do retorno. Aproveitando esses vários dias de trabalhos que tem pela frente, o técnico Cláudio Tencati falou em entrevista depois da vitória sobre a equipe do Paysandu na última rodada, que pretenderia fazer 2 jogos treinos neste período
período de inatividade sem jogos. O primeiro deles está acontecendo neste momento no CT do Dragão. O Atlético vai vencendo, por enquanto, a equipe do Goiânia pelo placar de 4-0. Na tarde de hoje aqui no Atlético, quem concedeu a entrevista foi o goleiro Jefferson, que vive bom momento, ele que se consolidou debaixo das traves do Dragão. Falou um pouco sobre a disputa com os outros goleiros, o Clever e o Léo. Dos três, o Jefferson é o mais jovem, chegou para disputar a posição, mas já tem o respaldo da comissão técnica, é o titular absoluto do rubro-negro. Eu fico feliz, né? Todo jogador, quando tem esse respaldo, ele fica feliz porque isso não quer dizer que ele é melhor ou pior. Quer dizer que ele tem a confiança, que ele está confiante para fazer o seu trabalho, né? O atleta está bem servido de goleiros, né? Infelizmente passamos um momento muito difícil no início da competição. Mas eu creio que passou esse momento difícil, né? Aqui no gol do Atlético. Eu creio que dá sequência até o final da competição. Você ouviu aí o goleiro Jefferson em entrevista coletiva na tarde de hoje aqui no Urias Magalhães. Outro assunto tratado pelo goleiro também foi o primeiro turno da competição. Ele fez uma análise de forma geral sobre o Atlético, a participação do Atlético na primeira parte do campeonato, que terminou em 19 rodadas com 30 pontos e está momentaneamente no G4 da Série B, na terceira posição. No início oscilamos um pouco, como o professor sempre fala pra gente, às vezes nos bastidores, que a gente não tinha aprendido ainda a jogar a competição, que é a Série B, né? A Série B, às vezes 1-0 é goleada, né? Às vezes... E a gente, por ter um time muito rápido, muito ofensivo, pecava um pouco nesses aspectos, às vezes de controlar um pouco mais o jogo, trabalhar um pouco mais a bola. E acabava que a gente dava espaço para o adversário e por algumas oportunidades, vencendo o jogo, até por placares bons, e deixando as equipes chegarem, né? Sofrer no momento tem que sofrer, porque é quase impossível você jogar 90 minutos só atacando, não tem como, né? Do outro lado também tem 11 jogadores que também querem a vitória, né? E a gente pecou nesse aspecto, mas creio que a gente já corrigiu. Aprendemos a jogar a Série B. Tá, então o Atlético joga no próximo sábado, dia 11, contra o Criciúma, lá no estádio Heriberto Rio, se fora de casa. Para essa partida, o time terá elenco completo. Aqui é Matheus Alves para a Estação Esportiva. Tivemos pequenos problemas técnicos, mas agora vamos falar do Vila Nova, um time que também tem problemas técnicos, e um dos pontos mais criticados no time é o ataque. A média de gols do clube é de menos de 1 tento por partida. Pois é, Yudeu, e para tentar suprir essa carência, o Tigre contratou mais um atacante. Léo Itaperuna teve o contrato rescindido com o Paraná e agora vai jogar pelo Vila Nova. O atleta atuou em 11 confrontos pelo time de Curitiba e não marcou nenhum gol. Exatamente, Tandara. Léo estava sendo muito criticado pela torcida. O jogador não conseguia ter um bom rendimento nas partidas em que entrava. A última vez que Léo atuou foi na 14ª rodada contra o América Mineiro. O atacante saiu das categorias de base do Fluminense e chega ao Vila Nova com a difícil missão de melhorar o ataque. O próximo confronto do Vila Nova vai ser no sábado contra o São Bento. A partida vai ser no estádio Serra Dourada e o Colorado espera espantar a má fase que ronda a equipe. O time visitante está no meio da tabela e tem o objetivo de terminar o primeiro turno bem próximo do G4, enquanto o Vila está a 1 ponto da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. Tandara, mesmo assim a torcida está desconfiada do Tigre e o volante Wellington Reis falou como é a pressão e qual é a responsabilidade de se jogar em casa. A gente sabe que é muito importante ganhar em casa, cara. Quando a gente não tem o êxito em casa, claro que a gente fica muito mais preocupado, porque jogar fora de casa é sempre muito mais difícil, né? Acredito que esses pontos já pode ser diferencial que a gente perdeu, né? Porque se for contar os pontos que a gente perdeu dentro de casa, a gente poderia estar brigando na liderança com Fortaleza ou ter passado Fortaleza. Acredito que a gente não vai dar essa bobeira mais dentro de casa e para que a gente possa brigar lá pelo nosso acesso. Se o Vila Nova vencer, o São Bento pode terminar o primeiro turno no G4. Para o jogo, o Emerson Maria não pode contar com Giovani, que ainda está machucado. O duelo vai ser transmitido pela equipe Doutores da Bola e você pode conferir todos os detalhes do jogo com a equipe Doutores da Bola. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Agora vamos falar sobre um dos principais jogadores do time de basquete do Flamengo. Nas últimas temporadas, Marcelinho Machado se destacou no time carioca.
para saber um pouco mais da história do jogador que já anunciou sua aposentadoria, acompanhe agora o boletim de Mariana Siqueira. Bruninho, olhou o bloqueio, Visotto! Leandro Visotto! Leandro Visotto Neves, ou Leandro Visotto, atleta que joga como oposto, é natural da cidade do Rio de Janeiro. Sul-Americana. O Botafogo duelou com o Nacional do Paraguai na noite de ontem pela segunda fase da competição. Jogando fora de casa, o clube carioca queria vencer para afastar de vez a crise. No entanto, o time paraguaio abriu o placar aos 9 minutos de jogo com um golaço de bicicleta de Danilo Santa Cruz. O alvinegro correu atrás do prejuízo e empatou aos 30 minutos com o tento de Luiz Fernando, mas a reação parou por aí. No segundo tempo, o Nacional continuou melhor na partida e marcou o segundo aos 7 minutos com Juan Vieira, após falha de Matheus Fernandes. Os cariocas ainda tiveram uma chance, mas Brenner perdeu sem goleiro no último minuto. Placar final 2-1 para os paraguaios, e a derrota derrubou o técnico Marcos Paquetá, que foi demitido logo após o revés. O treinador substituiu Alberto Valentim há pouco mais de um mês. Paquetá não agradou a torcida e saiu com apenas 20% de aproveitamento. Foram 4 derrotas e somente uma vitória. Hoje vai ser a vez do São Paulo enfrentar o Colón, time argentino. O tricolor paulista vai jogar em casa e o técnico Diego Aguirre já avisou que pretende poupar 2 ou 3 titulares, mas ainda não confirmou a escalação. Isso mesmo, Mildeu. O Aguirre disse que aquele jogador que estiver mais cansado pela sequência de jogos vai ser poupado. A peleja contra os hermanos está marcada para 7h30 da noite no Morumbi. Já o Fluminense vai duelar com o Defensor, equipe do Uruguai, e o tricolor das Laranjeiras também vai ter alterações no time titular. O técnico Marcelo Oliveira confirmou um retorno e um desfalque e para a partida de hoje. Marcos Júnior, que ficou fora do jogo contra o Ceará pela última rodada do Brasileirão, vai voltar a figurar entre os 11 titulares. Mas Júnior Dutra, com desconforto muscular, foi vetado pelo departamento médico. O embate vai começar às 9h45 da noite no Maracanã. Na noite de ontem, 3 jogos agitaram as quartas de final da Copa do Brasil. E na estreia de Cuca e do VAR, o Santos perdeu mais uma na Vila Belmiro. Isso mesmo, Tandara. O Peixe enfrentou o Cruzeiro. E sob o comando de Cuca, o time jogou melhor do que nas últimas partidas. O problema é que do outro lado estava a equipe de Mano Menezes, muito bem armada na defesa e que não dava espaço para os paulistas. O resultado foi um primeiro tempo de poucas chances e poucos chutes ao gol e apenas uma chance clara, que saiu dos pés de Arrascaeta, que mandou a bola por cima de Vanderlei aos 37 da etapa inicial. Para completar, o meio-campo santista ainda demonstrou problemas na armação, com Alisson, Pituca e Renato. Vale lembrar que os reforços Carlos Sanches, Brian Ruiz e Derlis Gonçalves não estão inscritos no torneio nacional. Na etapa complementar, o Peixe foi muito superior ao Cruzeiro, mas quem ganhou o jogo foi o time mineiro. Gabriel, Bruno Henrique e Rodrigo criaram boas chances e aos 33, Fábio foi obrigado a fazer uma grande defesa em um chute de Gabigol. Pois é, o que seria do Cruzeiro sem São Fábio? Mas 2 minutos depois, no único bom ataque da Raposa, no segundo tempo, o garoto Raniel marcou. O jogador tinha acabado de entrar em campo. Ele girou com facilidade em cima de David Braz e bateu sem chances para o goleiro Vanderlei. Placar final 1-0 para a Raposa. E no primeiro jogo da competição nacional com o árbitro de vídeo, o recurso foi utilizado para avaliar e não marcar um pênalti de Lucas Romero em Gabriel. O lance histórico para o futebol brasileiro aconteceu aos 11 minutos da etapa final, e no total foram apenas 27 segundos de paralisação. Tandara, agora o Santos precisa correr atrás do prejuízo, se quiser se classificar para a próxima fase da competição. Vale destacar que a Copa do Brasil não conta mais com gol qualificado, ou seja, os gols marcados fora de casa não são mais critério de desempate. O jogo da volta vai acontecer no dia 15 no Mineirão, a partir das 7h30 da noite. O time que avançar na competição vai encarar o vencedor do duelo entre Bahia e Palmeiras na semifinal. As equipes disputam hoje a partida de ida. Isso mesmo, o Palmeiras vai visitar o Bahia em Salvador. O jogo começa logo mais às 7h15 da noite na Arena Fonte Nova.
Em Itaquera, Corinthians e Chapecoense entraram em campo às 9h45 da noite de ontem. No primeiro tempo, a equipe paulista acelerou o jogo desde o início e não demorou a ficar em vantagem. Aos 5 minutos, Cássio acertou um lançamento de 67 metros nos pés de Pedrinho no campo de ataque. O jogador pegou a defesa da Chape aberta e cruzou para Romero, que subiu de cabeça para abrir o placar. No segundo tempo, o Timão perdeu o ritmo e deixou de assustar a defesa catarinense. O Verdão do Oeste passou a ter mais posse de bola e quase empatou aos 19, mas Cássio espalmou o chute de Eduardo. Mas aos 36 minutos o VAR entrou em ação. Jogadores da Chapecoense reclamaram de um toque de mão de Romero na área do Corinthians. O árbitro parou o jogo e depois de 52 segundos de análise, autorizou o reinício do duelo sem marcar nenhuma irregularidade. No finalzinho, a equipe de Santa Catarina não conseguiu aumentar a pressão e o Corinthians ainda levou perigo nos contra-ataques. Porém, o placar terminou mesmo em 1-0. O embate de volta está marcado para o dia 15 de agosto. Em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo fizeram um grande duelo. Os donos da casa foram superiores no primeiro tempo, criaram mais e finalizaram 14 vezes. Aos 37, Léo Moura invadiu a área em tabela com Ramiro e encontrou Luan bem posicionado para deslocar Diego Alves e abrir o marcador. Pois é, Eudeu, mas na segunda etapa, quem parecia estar jogando em casa era o time carioca. O Mengão acuou o tricolor gaúcho e perdeu boas chances com Lucas Paquetá e Diego. O gol saiu só no finalzinho da peleja com o Lincoln, que havia entrado na vaga de Uribe. Tandara, depois desse empate com gosto de vitória, os cariocas vão receber os gaúchos no Maracanã para o jogo da volta. O duelo vai acontecer no dia 15 às 9h45 da noite. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Agora sim, vamos saber um pouco da história do jogador que já anunciou sua aposentadoria, Marcelinho Machado. Acompanhe agora o boletim de Mariana Siqueira. Marcelo Magalhães Machado, nascido no dia 4 de abril de 1975 no Rio de Janeiro, escreveu seu nome na história esportiva brasileira. Conhecido como Marcelinho, o atleta marcou as quadras de basquete pela longa trajetória no esporte. Os 43 anos de idade, os 2 metros de altura e os vários prêmios caracterizam o ala armador, que é um dos grandes jogadores de basquete do Brasil. O atleta começou cedo na prática do esporte. Com 10 anos já começou a treinar. Quando ainda muito jovem, jogou no Flamengo e depois no Fluminense. Na carreira profissional, Marcelinho começou a jogar na equipe do Tijuca. O seu currículo conta com mais 9 times, entre eles Corinthians, Fluminense, Uberlândia e, por último, Flamengo. Além disso, o atleta também chegou a terras internacionais, atuando em times espanhóis e italianos. Mas seu talento fora da fronteira brasileira não se restringiu apenas a esses países. Em 1997, Marcelinho foi considerado elegível pelo draft da NBA, que é o meio pelo qual 30 times da competição podem contratar novos integrantes para a equipe, mas não chegou a ser escolhido. O carioca parecia atrair bastante os olhares dos superiores estrangeiros. Em 2001, o ala teve a possibilidade de jogar no Vancouver Grizzlies e no Chicago Bulls, mas escolheu não fazer a prova. O atleta amante do esporte, como não poderia ser diferente, sonhava em ver o basquete mais popular no Brasil. A estrutura que essa prática tem em outros países o causam grande admiração. Sua estima pelas terras brasileiras pode ser percebida pelo fato do jogador sempre priorizar a seleção do país à carreira no exterior. O ala chegou a recusar testes de grandes clubes americanos para poder se firmar no Brasil. Mais tarde, na carreira, já em 2005, Marcelinho recebeu um convite para treinar no Cleveland Cavaliers. Mas um outro projeto acabou sendo mais vantajoso. Isso porque no ano anterior, Marcelinho tinha começado a temporada jogando pelo antigo time do Telemar. E com um desempenho decisivo, o ala foi campeão do torneio com o clube. Naquele ano, Marcelinho se destacou por ser o cestinha na fase regular. Ainda no ano de 2005, o brasileiro ganhou o título de MVP da Copa América. O prêmio é uma sigla em inglês que significa Jogador Mais Valioso. Aos 33 anos de idade, o alarmador começou uma nova fase de sua vida. Foi quando o jogador passou a jogar no Flamengo, clube que tinha defendido apenas quando criança.
E agora, tanto o time quanto o jogador passariam a viver grandes conquistas associadas a essa nova fase. Logo na primeira temporada que defendeu o rubro-negro, Marcelinho conquistou algo inédito. O Flamengo chegou à final e ganhou o primeiro campeonato brasileiro de basquete. Na ocasião, a equipe carioca venceu Brasília numa série de 3-0. O ano de 2010 também foi de grandes conquistas. Isso porque o jogador quebrou um recorde nacional de pontos por partida. O jogo foi contra o São José pela 5ª partida do segundo turno. No duelo, Machado anotou 63 pontos para o rubro-negro, superando o recorde anterior de 59, que era de Oscar Schmidt. Na temporada, Marcelinho também foi decisivo para a classificação do Flamengo nas finais do torneio. No ano passado, o brasileiro anunciou que essa é a última temporada do atleta. Assim, espera algo especial do seu período de despedida. E com o fim de sua carreira anunciado, os fãs puderam ver a importância do jogador para o esporte nacional. E isso não só por causa das grandes conquistas, mas pelo reconhecimento enorme que o atleta vem recebendo dos torcedores e honrosamente dos rivais no basquete. Mariana Siqueira para o Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6h53. Giro esportivo. E vamos começar nosso giro pegando pesado, pois ontem teve início o CrossFit Games. O evento está sendo realizado em Madison, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e vai acontecer entre os dias 1 e 5 de agosto. O CrossFit Games, que acontece anualmente desde 2007, é a competição mundial de CrossFit. Segundo os próprios organizadores, o objetivo é encontrar a pessoa com melhor capacidade física do mundo, que vai levar o prêmio de $300 mil, cerca de R$1 milhão. Vão ser 5 dias de competições e diversas provas que mesclam exercícios de levantamento de peso olímpico, ginástica, atletismo, entre outras modalidades esportivas. E o ano de 2018 vai ficar marcado para a história do CrossFit brasileiro, viu, Tandara? Isso mesmo, Ildeu, e temos 6 participantes do CrossFit Games 2018, o maior número desde que a competição foi criada. Um dos atletas é uma goiana de apenas 17 anos, Luísa Marques, que vai para a sua 3ª participação no CrossFit Games. A jovem atleta do Punk CrossFit estreou ainda com 14 anos e obteve o seu melhor resultado quando foi 8ª colocada em 2016. Luísa, no ano passado, classificou-se novamente para a competição, terminando na 12ª posição entre as 20 meninas de sua idade. A pequena goiana está na sua 3ª participação no CrossFit Games, mas já foi atleta de ginástica artística de 2005 a 2013. Após a conquista do título nacional da modalidade na categoria infantil, em setembro de 2013, Luísa decidiu deixar a ginástica e ser atleta de CrossFit. Amigo ouvinte, caso tenha se interessado pelo CrossFit Games, você poderá acompanhar todas as baterias de todas as provas ao vivo no site oficial da competição, games.crossfit.com. Repetindo, games.crossfit.com. Agora vamos falar do atletismo. No próximo dia 5 de agosto vai ocorrer a 9ª edição da corrida Largue o Cigarro Correndo em Goiânia. O evento visa trazer à população de Goiânia e região o estímulo à atividade física associada ao hábito saudável de não fumar. É isso mesmo, Tandara. O evento, que é filantrópico, faz parte das atividades de combate ao tabagismo desenvolvido pela Liga Acadêmica do Pulmão da Faculdade de Medicina da UFG. Além disso, conta com o apoio da Sociedade Goiana e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ticiologia. A corrida é organizada pelo Centro de Pesquisa Clínica Clare e, de acordo com os organizadores, parte do dinheiro arrecadado com as inscrições vai ser destinada a projetos de combate ao fumo e a melhorias no setor de pneumologia do Hospital das Clínicas de Goiânia. Os interessados em participar do evento podem entrar em contato através do e-mail contatoativo@ativo.com. Repetindo, contatoativo@ativo.com. E o ouvinte tem que ficar atento, viu? No próximo dia 18 de agosto vai ocorrer em Goiânia o circuito Caixa Cross Parks, 3ª etapa de 3 raças.
A corrida vai ser disputada no Autódromo Internacional de Goiânia e conta com modalidades de 5 e 10 quilômetros. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto e custam R$ 40 para o público acima de 60 anos. Já o público em geral paga R$ 80 para competir. Maiores dúvidas, entre em contato através do e-mail contatoativo@ativo.com. E vamos acelerar um pouquinho, Tandara. Neste final de semana, Goiânia vai sediar a Corrida do Milhão, a prova mais nobre da Stock Car. A corrida não vai render apenas R$ 1 milhão para o bolso de um piloto e pontos no campeonato nacional. O vencedor vai receber um anel de presente para coroar a conquista. A peça é feita de ouro 18 quilates, com 117 pedras cravejadas de zircônia importada e pesa 34 gramas. O anel foi produzido pela joalheria Fabiana Cassani e custa cerca de R$ 20 milhões. No sábado, os pilotos definem o grid do treino classificatório, a partir do meio-dia em Goiânia. A largada da Corrida do Milhão vai ser no domingo às 11h30 da manhã. A Corrida do Milhão marca o retorno da Stock Car após a parada para a Copa do Mundo. E no próximo domingo, a prova vai contar com a novidade de ser disputada no anel externo do Autódromo de Goiânia. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim o Estação Esportiva desta quinta-feira, dia 2 de agosto de 2018. A apresentação foi de Yudeu Yusuf e Tandara Reis. Produções e reportagens foram de Daniela Vessiani e Mariana Siqueira. Com edição geral e monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. A orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, Estação_Esportiva, ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte. Boa noite a você, Tandara. Boa noite, Yudeu, e boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM.